Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. E olha, o OneFootball tem um convite para você, hein? Anota na sua agenda que no próximo dia 17, gratuito, Campeonato Alemão, você sabe, você assiste, né? Gratuito no aplicativo, link está na descrição desse vídeo, só fazer um download. Você pode assistir o clássico Dortmund e Schalke 04. O Schalke passou por um momento ruim, estava na Bundesliga B, né, na segunda divisão, retornou e você já pode ver, né, a volta desse confronto, dessa grande rivalidade entre Dortmund e Schalke no próximo dia 17 no aplicativo do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Vamos falar de história, pessoal. Vamos falar de Copa Libertadores, vamos falar de história e vamos falar de Flamengo, sim. O Flamengo está escrevendo a sua história na Copa Libertadores, ele está a uma partida, a 90 minutos de entrar num seletíssimo grupo de poucos clubes que conseguiram vencer de uma forma invicta. Jamais imaginava que ia conseguir presenciar isso. Aquele jovem, adolescente, o William, que acompanhava o Flamengo na Copa Libertadores, viver isso anos depois é muito especial. Vou compartilhar com vocês essa história da Copa Libertadores e essa proeza que o Flamengo está a uma partida, a uma vitória de conseguir chegar. Pouquíssimos clubes conseguiram alcançar essa invencibilidade, conquistar essa taça, a mais importante do continente, invicto, e o Flamengo está a um passo de repetir esse gesto que foi pouquíssimas vezes, apenas 7 vezes foram feitas aqui na América do Sul. Em 1960 começa a Copa Libertadores, né? E contando para vocês em ordem cronológica. E o primeiro campeão, o tradicional Peñarol, já conquistou de uma forma invicta. Mas só que ao longo da Copa Libertadores vocês vão observar que o número de jogos eles mudam muito, porque o formato da competição e o formato do privilégio do campeão no ano seguinte, né? Ele, o campeão vigente, ele fazia pouquíssimos jogos. Mas a gente vai contar aí ao longo da Libertadores. Começa em 1960 com o Peñarol, que é campeão da Libertadores, fez apenas 7 jogos, né, com 3 vitórias e 4 empates. Ele garante, inclusive, um empate fora de casa contra o Olímpia, no 1-1, no agregado foi 2-1 Peñarol, que deu o título. E quem é o homem, né, dessa conquista? Alberto Spencer, um dos maiores jogadores da história da Copa Libertadores, o maior goleador da história da Libertadores, com 54 gols marcados. Destes 54, 48 ele fez com a camisa do Peñarol e 6 fez pelo clube do seu país, né? Ele que é equatoriano, fez pelo Barcelona. Tricampeão da Libertadores e 2 vezes campeão mundial. Se você até hoje nunca ouviu falar do Alberto Spencer, estava no canal errado, né? Então, inclusive, indica aí os amigos, né, rubro-negros, aperta o like aí, inscreva-se no canal, tamo junto, vamos lá, vamos continuar aqui. 3 anos depois, em 1963, uma equipe brasileira, né? Só tinha Coutinho, Pelé, Pepe, Mengalvio, só tinha esses caras aí, o Santos, né? O Santos consegue esse título invicto. O Santos, que foi o campeão em 62, então o seu bicampeonato, né, ele como um campeão vigente, ele já entra na fase final ali da Copa Libertadores, faz um grandíssimo jogo, inclusive contra o Botafogo, e ele é campeão, né, com apenas 4 jogos, né, invicto, e vence. Tem 2 jogos históricos, 3-2 contra o Boca Juniors, e 2 no Maracanã, e 2-1 fora de casa, La Bombonera, o Pelé e companhia, né, conquista esse título invicto, então, em 1963 para o Santos. No ano seguinte, em 1964, foi a vez dos argentinos, hoje considerados o rei de Copas, né, ninguém ganhou mais Libertadores do que o Independiente de Avellaneda. Eles conquistaram a Copa Libertadores de uma campanha também invicta, perfeita, com 8 vitórias e 2 empates. Era diferente, a Libertadores participavam na primeira fase de um triangular, na semifinal tem um jogo que é muito polêmico, que é contra o Santos, atual, que era o bicampeão na época, uma questão ali de arbitragem e tal, mas fato que a história acabou sendo gravada com o Independiente sendo o campeão invicto do ano de 1964, o primeiro título então do rei de Copas. Em 1969 foi a vez de outro argentino conseguir esse título invicto, o Estudiantes de La Plata. Também era campeão em 68, o bicampeonato vem, né, com questão, entrava ali na fase final, né, campeão vigente e tal, e eles tiveram 100%, até o momento, né, é o único 100%, 4 jogos, 4 vitórias, e esse Estudiantes, né, que acabou vencendo o Nacional fora de casa e dentro de casa na última partida, vencendo por 2-0, né, o jogo final, e sendo campeão na ocasião, o segundo título. Esse Estudiantes que tem Carlos Bilardo, que tem La Bruja Verón, né, pai do Sebastián Verón, mas que batia e batia bastante, até os europeus, Manchester United soube disso, Estudiantes também, que foi o campeão mundial. Em 1970, o mesmo Estudiantes, né, o Estudiantes
enfileirou 3 campeonatos consecutivos e, assim como no ano anterior, sendo o campeão vigente, entrava na fase final da competição, mas dessa vez ele foi invicto, mas com 3 vitórias e 1 empate, né? Então, nas últimas 2 edições, o Estudiantes enfileirando aí praticamente, né, 8 jogos de invencibilidade na Copa Libertadores, desta vez vencendo o tradicionalíssimo Peñarol. Venceu em casa por 1-0 e empatou fora por 0-0. Curiosamente, em 1969 e em 70, títulos do Estudiantes que ele conquista invicto, além de 1966, não havia clubes brasileiros. Havia um grande imbróglio ali envolvendo a Confederação Brasileira de Esportes, a CBD, com a Conmebol, e o Santos, que seria, né, o clube brasileiro a ir para a Copa Libertadores junto com o Internacional, porque havia entrado o vice-campeão nacional também. Aí não quiseram por questão de grana, por causa de arbitragem e que era muito violento. Então era uma ótica, né, que os clubes brasileiros tinham sobre a Libertadores, não quiseram participar. Então o Estudiantes deu sorte, né? Escapou do Santos dessa década de 60. 8 anos depois, em 1978, mais uma vez, um argentino é campeão da Copa Libertadores de maneira invicta e também era o atual campeão, vigente campeão, Boca Juniors, que ganhou em 77 e em 78 repetiu a dose, mas de forma invicta, com 4 vitórias e 2 empates. O Boca Juniors ao total fez 6 jogos nessa Copa Libertadores, aumentou um pouquinho mais, né? E a decisão foi graças a um empate na jogo de ida com o Deportivo Cali por 0-0 e uma vitória, né, Bombonera, 4-0, não dando chance nenhuma aos colombianos. Então Boca, mais uma equipe argentina que foi campeã invicta. E ficou um longo tempo, né, sem repetir a dose, sem ninguém conseguir. Verdade que o formato foi mudando um pouquinho, ainda tinha essa questão do campeão vigente entrando na fase final da Copa Libertadores, o que naturalmente facilitava a você ser campeão invicto e tal, mas foi repetido apenas em 2012, que é o mais recente. E aí volta uma equipe brasileira a conseguir e com uma campanha histórica, que é o Corinthians, né? O Corinthians que tinha essa obsessão pela conquista da Copa Libertadores, quando ele consegue vencer a Copa Libertadores, ele vence de uma forma absolutamente histórica. Em 2012, o Corinthians fez ao total 14 jogos, que inclusive é mais do que hoje, né, na atual Copa Libertadores. Hoje só tem um jogo, né, na decisão, na ocasião haviam 2, então com isso, né, inchava ainda mais essa campanha. O Corinthians, 14 jogos, tem 8 vitórias e 6 empates. E quem era o treinador? Atual técnico da seleção brasileira, o Tite, né? O famoso jogo que o Corinthians empata com o Boca Juniors, gol do Romarinho, e vence em casa, uma boa partida do Emerson Sheik, vence o Boca por 2-0, aquele Boca que já era meia boca, né? E agora 2022, é a grandíssima oportunidade do Flamengo, mas com uma campanha assustadora. O Flamengo tem 12 jogos, venceu 11, empatou apenas uma partida. É claro que não vai manter o 100% de aproveitamento, é impossível, como o Estudiantes, até o momento, único campeão invicto e com 100%. Mas jogaram 4 jogos, né? O Flamengo está indo para 12 jogos e agora para a decisão são 13 jogos que o Flamengo vai ter. E essa campanha começou lá no início do ano, ainda em abril. O Flamengo vencendo o Sporting Cristal fora de casa por 2-0, vence o Tajeres por 3-1, vence a Universidade Católica por 3-2 fora de casa, empata, o único empate do Flamengo é contra o Tajeres em Córdoba, 2-2, vence a Universidade Católica por 3-0, em casa vence o Tajeres por 2-1, tem uma das melhores campanhas, inclusive dentro da sua história da Copa Libertadores, e não para por aí não, porque a partir das oitavas de final é 100% de aproveitamento. O Flamengo vence o Tolima por 1-0, tem a cachapante histórica goleada por 7-1 sobre o Tolima, um grandíssimo confronto, uma belíssima atuação do Flamengo fora de casa na Arena Corinthians, vencendo os donos da casa por 2-0, em casa vence por 1-0 e a assustadora e histórica vitória do Flamengo sobre o Vélez fora de casa por 4-0, saiu com uma grandíssima goleada histórica em Buenos Aires e agora, recentemente, venceu o Vélez por 2-1, vai confirmando. Então o Flamengo está um passo, só para vocês terem a ideia e a proporção de como é difícil e como será histórico aquilo que vocês estão vivenciando. O Flamengo está a um passo. Em caso de vitória, ou até mesmo de um empate, mas saia com o título, o Flamengo estará nesse seleto grupo que nós falamos, que tem Pelé, Alberto Spencer, um Estudiantes histórico, Corinthians invicto e tantas outras equipes que fazem e escrevem a sua história na Copa Libertadores. É o Flamengo a um passo de estar entre os invictos e históricos maiores campeões da história da Libertadores. Valeu, galera, um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, um grande abraço, tchau, tchau.